Alô, boa noite, estamos de volta para mais uma curtinha do professor nessa quinta-feira, 24 de abril de 2025, sejam todos bem-vindos. E um dos meus temas no vídeo da manhã foi Steve Bannon. Ele fez um grave alerta, deu um grande aviso ao presidente Donald Trump. O Deep State está vencendo. E aí a pergunta que fica é essa: porque uma figura tão importante quanto Steve Bannon diria que o pântano, o Deep State, estaria vencendo, já que ele é um dos maiores apoiadores de Donald Trump? Para alertá-lo, evidentemente. Mas outra pergunta que fica é: o que Steve Bannon sabe que ainda não sabemos? A cada dia que passa surgem novas revelações de pessoas importantes da era Obama, por exemplo, ou de Biden, infiltradas em postos chaves do governo. Hoje, mais uma dessas revelações vem à tona. Na verdade, no começo da semana, uma figura importante do Pentágono, numa entrevista a Tucker Carlson, disse algo que chocou a muitos americanos sobre essa senhora que aparece aí na tela, Susan Rice. Lembram dela? Bem, para quem não lembra, uma rápida pesquisa diz que Susan Rice foi embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas de 2009 a 2013 e conselheira de Segurança Nacional dos Estados Unidos de 2013 a 2017. Ambos os cargos exercidos, claro, no governo Barack Hussein Obama. Bem, os americanos que lembram de Susan Rice lembram dela envergonhados, quando do ataque à embaixada em Benghazi em 2012. Susan Rice, com Hillary Clinton, falaram abertamente ou tentaram defender abertamente os atos terroristas que mataram americanos na Líbia. Segundo Susan Rice, não foi um ato terrorista, foi um ato em defesa ao profeta Maomé, porque os islâmicos se sentiram ofendidos com declarações ofensivas a Maomé. E é claro que para os americanos isso não pegou nada bem. Como assim não foi um ato terrorista? Pois é, esse é um dos passados tenebrosos de Susan Rice. Há outros episódios também bastante complicados para ela. Mas seja como for, hoje Donald Trump é presidente dos Estados Unidos e Pete Hegseth é o homem forte do Pentágono. Então, por que estaríamos falando de Susan Rice? Bem, por conta desta notícia bomba, ou dessa revelação bomba que deu Dan Caldwell, esse senhor que trabalhava no Pentágono, era um dos assessores de Pete Hegseth e foi demitido na semana passada por passar informações, por dar com a língua nos dentes, dar informações proibidas para a imprensa. Ele, numa entrevista a Tucker Carlson, disse que não só existem pessoas ainda ligadas a Biden e Obama no Pentágono, como sugeriu que Susan Rice também faz parte ainda do Conselho de Defesa do Pentágono. Acreditem. Ele disse que Susan Rice não entra no prédio do Pentágono, mas tem acesso ao pessoal do Departamento de Defesa. E é justamente através desse acesso que ela ainda influencia. Influencia a esquerda, que está no Departamento de Defesa, e influencia, claro, figuras importantes do Pentágono. Será que isso também tem a ver com o alerta de Steve Bannon? Essa é a questão. O presidente Donald Trump sabe que a luta é pesada e está enfrentando essa dificuldade mais claramente agora, quando muita gente dentro do Pentágono está se rebelando abertamente contra o presidente. Mas tem casos ainda piores, como aliados ou quase aliados ou até mesmo ex-aliados, como Eric Eldman, que atuou como conselheiro de segurança nacional do ex-vice-presidente Dick Cheney e é amigo próximo de ex-congressista e inimiga fanática de Trump, a senhora Liz Cheney, filha de Dick Cheney,
e ele também estaria no Conselho de Defesa do Pentágono. Isso quem informou foi o The Western Journal. Mas há também a senhora Michelle Flournoy, que é tão bem vista nos círculos democratas que foi uma das principais candidatas ao cargo de secretária de defesa do governo Biden, perdendo para o general Lloyd Austin, que é outro membro do Conselho de Defesa do Pentágono. Então vejam só, esses 3 ou 4 nomes aí já mostram a tremenda dificuldade de Trump e de Pete Hegseth, esse ainda com mais dificuldades, de colocar o Pentágono de acordo, em harmonia com as promessas de Donald Trump, ou como pensa Donald Trump. Bem, por falar em Pentágono, justamente nesse momento em que há um problema grande interno no Pentágono, há também outra possibilidade de guerra, essa entre Índia e Paquistão. Só que há um detalhe, claro, como eu disse de manhã, esse é um problema seríssimo, porque tanto Índia quanto Paquistão detêm armas nucleares. Mas agora o MEMRE também levantou essa semana outra questão ainda mais preocupante. O Paquistão já teria condições de atingir não apenas o sul da Ásia, mas ir muito além do sul da Ásia. Os seus mísseis com ogivas nucleares poderiam, em tese, atingir os Estados Unidos. Trata-se de uma longa matéria do MEMRE, mas eu fiz aqui um resumo que diz o seguinte: em 11 de abril de 2025, o primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif e o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko encontraram-se na capital bielorrussa Minsk. Bem, é preciso lembrar que Lukashenko já tinha visitado o Paquistão, diz o MEMRE, isso em novembro de 2024. E agora, então, teria recebido a visita de Shehbaz Sharif. Essa visita ocorreu cerca de um ano após o Departamento de Estado dos Estados Unidos ter sancionado um grupo de empresas bielorrussas e chinesas envolvidas no fornecimento de materiais para o programa de mísseis balísticos do Paquistão. Entre as empresas sancionadas pelos Estados Unidos em 19 de abril de 2024, diz o MEMRE, está a Minsk Well Tractor Plant, uma empresa sediada na Bielorrússia que fornece chassis de veículos especiais que são usados como suporte de lançamento para equipamentos de mísseis balísticos pelo Complexo Nacional de Desenvolvimento do Paquistão, cuja sigla é NDC. O NDC, diz o MEMRE, é responsável pelo desenvolvimento de mísseis balísticos de categoria 1 do regime de controle de tecnologia de mísseis. Em dezembro de 2024, o então conselheiro adjunto de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Finner, alertou que o Paquistão, país com armas nucleares, já está desenvolvendo capacidades de mísseis balísticos de longo alcance que poderão eventualmente permitir-lhe atingir alvos americanos, alvos muito além do sul da Ásia, tornando-se uma ameaça real emergente para os Estados Unidos, disse ele. O Paquistão, acrescentou, tem procurado tecnologias de mísseis cada vez mais sofisticadas, desde sistemas de mísseis balísticos de longo alcance a equipamentos que permitiriam o teste de motores de foguetes significativamente maiores, informou. Então, segundo este senhor, que foi conselheiro adjunto de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Finner, o Paquistão conseguiu essa tecnologia em acordos comerciais, em acordos industriais, com a Bielorrússia, que tem, claro, uma tecnologia avançada nesse sentido, herança da antiga União Soviética, em parceria com a Rússia, para que o Paquistão desenvolvesse capacidade de atingir alvos norte-americanos. Se a situação está quente, tensa, bastante tensa com a Índia, é também, claro, nesse momento, mais uma preocupação para os Estados Unidos,
que agora definitivamente parece ter colocado as ameaças que faz ao Irã em stand-by. Situação realmente muito complicada nesse momento. Por enquanto é isso, notícias preocupantes, como disse, uma quinta-feira quente, quente de preocupações. Quem sabe a sexta seja um pouco melhor. Eu volto amanhã e espero vocês. Até lá, se Deus quiser.